Leitura de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Capítulo 5. Considerações sobre a pluralidade das existências. Continuação. Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou o que vem a ser o mesmo, que antes da encarnação ela não tinha senão faculdades negativas, colocamos as seguintes questões. 1. Por que a alma mostra aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? 2. De onde vem a aptidão extranormal de certas crianças de tenra idade por tal arte ou tal ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres por toda a vida? 3. De onde provém para alguns as ideias inatas ou intuitivas que não existem em outros? 4. De onde vêm para certas crianças os instintos precoces de vícios ou de virtudes, ou sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza que contrastam com o meio em que nasceram? 5. Por que certos homens, abstração feita da educação, são uns mais avançados que outros? 6. Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes uma criança hotentote, recém-nascida, e a educardes nas melhores escolas, fareis dela um dia um Laplace ou um Newton? Perguntamos, qual é a filosofia ou a teosofia capaz de resolver esses problemas? Não resta dúvida que ou as almas são iguais ao nascerem ou são desiguais. Se são iguais, por que aptidões tão diversas? Dir-se-ia que isso depende do organismo? É então a doutrina mais monstruosa e mais imoral. O homem não é mais que uma máquina, joguete da matéria, sem responsabilidade dos seus atos, podendo tudo repelir em razão de suas imperfeições físicas. Se elas são desiguais, é que Deus as criou assim. Mas, então, por que a superioridade inata conseguida a algumas? Esta parcialidade está conforme a sua justiça e o amor, igual que ele tem a todas as suas criaturas? Admitamos ao contrário, uma sucessão de existências anteriores progressivas e tudo estará explicado. Os homens trazem ao nascer a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos avançados segundo o número de existências que viveram, segundo estejam mais ou menos distantes do ponto de partida. Absolutamente como numa reunião de indivíduos de todas as idades. Cada um terá um desenvolvimento proporcional ao número de anos que tenha vivido. As existências sucessivas serão para a vida da alma, o que os anos são para a vida do corpo. Reuni um dia 1000 indivíduos, de 1 a 80 anos. Suponde que um véu caia sobre todos os dias que precederam, e que, na vossa ignorância, os creiais nascido no mesmo dia. Perguntareis naturalmente, por que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e outros jovens, uns instruídos e outros ainda ignorantes? Mas se a nuvem que oculta o passado
vêm a se dissipar, compreendereis que eles viveram um tempo mais ou menos longo, e tudo se explicará. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas mais ou menos perfeitas, mas com a mais rigorosa equidade, pois apenas vemos o presente, não o passado. Repousa este raciocínio sobre um sistema ou uma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente, incontestável: a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral que se encontra inexplicado em todas as teorias correntes, enquanto que a explicação é simples, natural, lógica, por uma outra teoria. É racional preferir aquela que não explica nada a esta que explica? Em relação à sexta questão, dir-se-á sem dúvida que o Hotentote é de uma raça inferior. Então perguntaremos se o Hotentote é um homem ou não. Se é um homem, por que Deus o fez e a sua raça deserdado dos privilégios concedidos à raça caucásica? Se não é um homem, por que procurar fazê-lo cristão? A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isto. Segundo ela, não há várias espécies de homens, há apenas homens, cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, mais suscetíveis de progresso. Isso não está mais conforme à justiça de Deus? Vimos a alma em seu passado e em seu presente. Se a considerarmos quanto ao seu futuro, encontraremos a mesma dificuldade. Primeiro, se nossa existência atual unicamente deve decidir o nosso destino, qual é, na vida futura, a posição respectiva do selvagem e do homem civilizado? Estão eles no mesmo nível ou distanciados em relação à felicidade eterna? 2. O homem que trabalhou toda a sua vida no seu aprimoramento está na mesma posição daquele que permaneceu inferior, não por sua culpa, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se aperfeiçoar? 3. O homem que praticou o mal, porque não pôde se esclarecer, será culpado de um estado de coisas que não dependeu dele? 4. Trabalha-se para esclarecer, moralizar e civilizar os homens. Mas, por que um que se esclarece, há milhões que morrem cada dia antes que a luz chegue até eles? Qual o destino desses últimos? São tratados como réprobos? No caso contrário, o que fizeram para merecerem estar na mesma categoria que os outros? 5. Qual o destino das crianças que morrem em tenridades antes de poderem fazer o bem ou o mal? Se estão entre os eleitos, por que este favor, sem haverem nada feito para o merecer? Por qual privilégio estão isentas das tribulações da vida? Existe uma doutrina que possa resolver todas essas questões?